Fundos imobiliários que eu mais venho comprando nos últimos dias, é isso mesmo. Nesse vídeo eu vou te falar quais fundos eu venho comprando e qual é o meu racional, o que eu venho observando no mercado de fundos imobiliários. É importante contextualizar que nesse momento o investidor ele deve ser seletivo. A gente viu uma valorização forte no mercado de fundos imobiliários em fevereiro, a gente viu uma valorização forte no mercado de fundos imobiliários em março, que seguiu esse mesmo direcionamento em abril, o mercado ele se valorizou na casa ali dos 9%, 10%. E nesse momento que o investidor deve ser seletivo, ele deve ter mais seletividade para selecionar de fato as melhores oportunidades que o mercado de fundos imobiliários vem apresentando. Então, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te falar de fato o que eu estou observando, o que eu estou visualizando no mercado de fundos imobiliários, o que eu venho comprando e o que você deve fazer na sua carteira de investimentos para aproveitar esse momento único no mercado de fundos imobiliários. Bom, se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, sou especialista em fundos imobiliários e fundador do GeoFis. Hoje eu tenho mais de 6 mil alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança, investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. E meu objetivo é muito claro, é ajudar o investidor comum, qualquer investidor mesmo, a ter direcionamento, a ter estratégia e aproveitar as boas oportunidades. Para quê? Para aumentar a renda passiva com segurança. Então, se você gosta de fundos imobiliários e gosta de renda passiva mensal, aproveita para se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ajudando a investir melhor. Então, se inscreve aí e aproveita também para ativar o sininho. E bom, turma, vamos lá, vamos contextualizar o mercado de fundos imobiliários. A gente está falando de um mercado de fundos imobiliários que se valorizou de maneira bem expressiva de fevereiro para cá. Vou até trazer aqui a tela do computador para a gente ver na prática aqui essa valorização. A gente está falando de uma valorização, vamos lá, dá uma olhadinha aqui, ó. No ano, tá? No ano, o mercado de fundos imobiliários vem se valorizando 6,44%. Só que se a gente pega aqui, ó, de janeiro para cá, último dia aqui de janeiro, vai. De janeiro para cá, a gente está falando de uma valorização na casa dos 10,73%. Então, o mês de janeiro foi muito positivo, o mês de março foi muito positivo e o mês de abril, por mais que tenha volatilidade ali relacionada a uma questão mais global, né, principalmente com a questão do Trump, o mercado ele se valorizou forte. E tudo isso, né, tem a ver com a forte valorização porque o mercado estava extremamente descontado. Eu mesmo aqui eu aproveitei muito para comprar fundos imobiliários ali em dezembro, em janeiro e até mesmo em fevereiro. Eu investi nesse meio tempo aí mais de 100 mil reais em fundos imobiliários. Por quê? Porque eu estava aproveitando de fato essa oportunidade. Eu estava aproveitando que os fundos estavam descontados e tinha de fato um desconto generalizado no mercado. Então, no final do dia, são nesses momentos que o investidor experiente, aquele investidor que tem estratégia, vai lá e garimpa. E foi exatamente isso que eu fiz e foi exatamente isso que eu vinha falando, comentando e tratando junto com os investidores alta renda, que são os meus alunos. Eles aproveitaram e hoje estão felizes da vida. Mas é o seguinte, a gente está vendo agora o mercado que ele se valorizou forte. E nesse momento, obviamente, o investidor para e pensa, peraí, Matheus, e aí? Acabaram as oportunidades do mercado, aonde é que de fato eu devo investir? Então, eu estou fazendo esse vídeo exatamente para a gente tratar um pouco mais sobre isso. Óbvio, a gente precisa contextualizar, turma. A gente está em um momento hoje que a taxa básica de juros, a taxa Selic, está em um patamar alto, elevado, de 14,25%. Existe a possibilidade, inclusive, de uma elevação, uma Selic chegar em 14,5%, 14,75% ou, quem sabe, 15% para cima ali. E tudo isso, naturalmente, pressiona os investimentos em renda variável e pressiona ali, de fato, os fundos imobiliários. Não tenha dúvida sobre isso. Mas o fato é, essa Selic ela está nesse patamar agora porque a gente tem uma inflação que ela vem forte, ela vem resiliente acima de 5%. Nesse momento agora, a inflação nos últimos 12 meses está na casa dos 5,38%. Então, nesse momento, não é tão óbvio investir em fundos imobiliários, mas o mercado ele se valorizou muito forte de fevereiro para cá. Por quê? Porque, primeiro, o mercado estava super descontado. Segundo, que a gente estava chegando, né, em um ciclo de encerramento da alta da Selic. A gente está chegando, depois a gente vai finalizar e depois ela vai cair. Essa é a verdade. E, assim, uma coisa que a gente vem observando de fato é uma antecipação muito grande da corrida eleitoral, do período eleitoral de 2026, né? Então, quando começar a precificar no mercado uma possibilidade ali de uma disputa eleitoral de 50% para cada lado, que é de fato a probabilidade mais natural, isso faz preço no mercado de fundos imobiliários, porque o mercado ele precifica de fato que é a expectativa. Então, é por isso que eu sempre recomendo para vocês estarem posicionados, porque uma hora o mercado se valoriza forte, como foi essa valorização que aconteceu aqui agora, de fevereiro para cá. E, turma, é importante deixar claro, isso aqui foi a média do mercado. Minha carteira valorizou muito mais do que isso, vem bem acima do IFIX, inclusive, e a carteira dos alunos também performaram acima, e é isso que eu venho aqui também trazendo de ensinamentos para todos vocês aqui no YouTube. Fato é, a parte macroeconômica, quando a gente olha para a Selic, quando a gente olha para a inflação, quando a gente olha para o cenário global, está um pouquinho difícil e vem pressionando o mercado de renda variável, consequentemente os fundos imobiliários. Só que quando a gente olha no micro, eu digo no detalhe mesmo, os fundos estão performando muito bem, entregando bastante resultado, nível de vacância baixa, novas locações, reajustando o aluguel por metro quadrado, entregando mais renda passiva do que nunca. A gente, inclusive, estava no maior patamar de dividendos da história do mercado de fundos imobiliários. Então, os fundos eles são muito resilientes, muito fortes, muito parrudos e diversificados. Então, nesse momento agora, que o mercado se valorizou
né, mais de 10% de fevereiro para cá, o que o investidor ele deve ser seletivo. Tem muita oportunidade boa no mercado de fundos imobiliários. Só que, vamos ser bem sinceros, é melhor a gente aproveitar oportunidades que tenham mais margem de segurança, que tenham mais gordura. Quanto mais contado você compra um ativo, maior potencial de valorização que aquele ativo vai ter e te dá mais segurança daquele fundo. Ele não vai cair mais tanto. Então, o que eu, Matheus, nesse momento aqui agora de mercado, eu venho observando como oportunidade, o que eu venho comprando nesses últimos dias? Sendo bem sincero com vocês, eu venho aproveitando dois grupos, tá? Eu venho aproveitando comprar os fundos imobiliários de papel que ainda continuam descontados. A gente viu uma corrida muito forte do mercado de fundos imobiliários e principalmente impulsionada pelos papéis, turma. Por quê? Os papéis nesse cenário, nesse contexto de mercado, eles acabam se beneficiando. Fundo de papel paga mais renda passiva, com Selic alta e CDI alta. Fundo de papel protege no curto prazo. E a gente viu ali em janeiro, dezembro, a irracionalidade do mercado. Os fundos de papel ali que estavam 35% abaixo do seu valor patrimonial. Isso é uma loucura, turma, para ser bem sincero com vocês. Então, nesse momento, eu continuo aproveitando os fundos imobiliários de papel que estão descontados de forma relevante do seu valor patrimonial. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu venho aproveitando para comprar bastante o Bari 11. O Bari 11 é um fundo de papel que vem pagando seu dividend yield na casa ali dos 14,5%, até um pouquinho mais do que isso, que ainda continua mais de 20% de desconto do valor patrimonial. Eu vinha comprando vários outros fundos de papel descontados ali em dezembro e janeiro, mas vários deles subiram. Inclusive, um dos que eu comprei foi o CVBI 11, foi um fundo que eu investi mais de R$10.000 no fundo e ele valorizou 14% em pouco tempo, um mês e meio, quase 2 meses. Só que ele agora está 10% no patrimonial. Ele continua sendo uma oportunidade? Na minha visão, continua sendo uma boa oportunidade. O fato é, eu quero aproveitar nesse momento, pegar um fundo imobiliário de papel que está 20%, 25% patrimonial, porque ele tem maior margem de segurança, ele tem mais gordura para me entregar um yield bom e, de fato, me dar um potencial de valorização maior. Então, é o que eu venho comprando aqui, os papéis descontados, principalmente 20% e 25% do patrimonial. Tem vários outros fundos, mas peguei um exemplo aqui para vocês do que eu venho comprando, que é o Bari 11. E, nesse contexto, o que eu observei também foi que os fundos de tijolo, eles não estavam se valorizando muito, eles estavam um pouco estacionados. E isso não é nenhuma surpresa, tá, turma? E vamos lá, turma, essa pernada de valorização que aconteceu no mercado de fundos imobiliários agora, ela foi impulsionada principalmente pelos fundos de papel, que, mais uma vez, reforço, eles se beneficiam no cenário. Então, tinha uma irracionalidade no mercado dos papéis estarem descontados e, cara, aquilo não dá certo, porque papel se dá bem e paga mais ainda passiva para o cotista. Então, essa pernada agora do IFIX de valorização foi principalmente impulsionada pelos papéis. Mas o fato é, os tijolos eles ficaram mais paradinhos e eu aproveitei para comprar tijolo, que obviamente tinha ali um nível de vacância baixo, tinha um nível de renda passiva interessante e de fato tinha uma perspectiva futura bem interessante para o médio e longo prazo. E eu de fato aproveitei nos últimos dias para comprar tijolos ali que estavam descontados. Um dos que eu posso destacar para você é o XPML11. O nível de precificação que a gente está observando ali de 99 e 100 reais, um fundo que está pagando um yield ali na casa dos 11, 11,5 para um fundo de tijolo, que eu estou falando do maior fundo de tijolo da Bolsa de Valores, que tem ali uma questão de pagamento de dívida, alavancagem para ser realizada, provavelmente para pagar sua parcela no final do ano, tudo bem, mas, cara, é um fundo de mais de 6 bilhões de patrimônio líquido, para ser mais exato, 6,6, com mais de 25 shoppings, portfólio de excelente qualidade. Então, o que nesse momento eu venho aproveitando? Eu venho aproveitando, de fato, para comprar papel que continua descontado, porque a maioria dele subiu, se valorizou, então eu estou aproveitando para comprar papel ali de qualidade, obviamente, na casa ali dos 20% de desconto, certo? E eu estou aproveitando para comprar aqueles tijolos que estavam estacionados no mercado, que não se valorizavam, então com níveis de preço que chamam muita atenção. Eu estava, inclusive, até comentando com os alunos, vocês vão sentir saudade desse nível de preço do XPML11. Podem aguardar aí. Podem aguardar do que eu venho falando, e é isso que, de fato, eu venho comprando nos últimos dias. Tem outros fundos que eu venho comprando? Óbvio. Nesse momento, inclusive, eu venho tentando agora comprar um pouco mais de tijolo, porque eu até dei uma desbalanceadinha aqui na minha carteira em papel. Eu comprei tanto papel em dezembro, tanto papel em janeiro, que deu uma desbalanceadinha. Agora eu venho aproveitando o quê? Compro papel descontado, com seletividade, obviamente, mas eu venho aproveitando para comprar de tijolo que ficou mais estacionadinho, ficou mais de lado, não se valorizou tanto e, naturalmente, ele vai voltar uma hora. Fato é, na minha visão,
tem 2 possíveis gatilhos de valorização mais forte no mercado de fundos imobiliários. E esperem, turma, que nesse ano a gente vai ter uma volatilidade do mercado, por questões políticas, por questões globais também, como a gente vem observando aí todo esse alvoroço, né, do tarifaço do Trump. Enfim, espero que as coisas caminhem, né, para um final mais feliz, né, do que escalar de fato uma guerra comercial entre eles. Mas o fato é, existem na minha visão 2 gatilhos de uma possível valorização mais forte do mercado de fundos imobiliários. O primeiro gatilho é uma perspectiva de queda da Selic. A Selic, ela uma hora vai estacionar. Se é que vai estacionar em 14,25, se é que vai estacionar em 14,75, se é que vai estacionar em 15%, bom, ela vai estacionar. E uma hora vai ter uma perspectiva de queda. Então, a gente vai estar acompanhando quando isso tiver um sinal, um cheiro, mercado valoriza. É assim que funciona. E um possível segundo gatilho é começar essa corrida eleitoral. Costuma acontecer 12 meses antes, de fato, da eleição. Mas o fato é, estar posicionado é o segredo. Então, é isso que eu venho aproveitando, é isso que eu venho comprando, é o que eu passo de conselho para vocês. Comprar fundos descontados porque aumenta a margem de segurança, aumenta a gordura e você naturalmente tem um maior potencial de valorização. E não se esqueça, tá? Nesse momento agora é importante você manter a sua disciplina de aporte. Esquece essa conversa furada de que acabaram as oportunidades no mercado. Não, ainda tem muita oportunidade boa. Eu já investi muito nesse mês de abril e vou fazer um aporte maior também. Mas o que eu venho mais comprando nesses últimos dias são papéis que estão descontados ainda 20 do patrimonial, como é o caso do Bari11 que eu comentei com vocês, e os tijolos que ficaram estacionados e não subiram, como é o caso do XPML11 que eu vinha comprando ali, venho comprando ainda ali na casa do 100, muito mesmo, tá? Então é isso que eu passo de recomendação, espero que vocês tenham curtido e gostado do vídeo, deixa o like aqui e o mais importante é ter disciplina. Disciplina para estar todo santo mês investindo e obviamente seguindo a estratégia. Seguindo essa estratégia você vai ter resultados e cara, esse mercado... A gente tem a possibilidade real de ver esse mesmo filme acontecer do que aconteceu em 2015, que eu vi. Eu vi uma virada de chave que o mercado de fundos imobiliários de 2016 a 2019 valorizou mais de 140%. E, cara, isso aqui vai virar também no mercado de fundos imobiliários. Só segue investindo, segue comprando e segue aproveitando as oportunidades com seletividade, obviamente. Espero que você tenha curtido e gostado. Se gosta de fundos imobiliários renda passiva, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo te ajudando, te ensinando a investir melhor. E você... Quais fundos você vem comprando mais nos últimos dias aí? Deixa aqui nos comentários, quero saber sua opinião. Um grande abraço e até o próximo vídeo.